Cara, e depois da partidaça do Bruno Henrique contra o Chelsea no Super Mundial de Clubes, tá tendo uma discussão nas redes sociais sobre quem é mais ídolo do Mengão, o Gabigol ou o Bruno Henrique. Agora o Bruno Henrique não tem... Quando o pessoal cobra, o Bruno Henrique... Cara, o Bruno Henrique é o Bruno Henrique, Gabigol é o Gabigol. O Gabriel arrumou um monte de problema. O Bruno Henrique não arrumou problema nenhum. Você acha o Gabigol mais ídolo que o Bruno? Eu acho ele mais caído. Eu acho que é o Bruno Henrique. Porque tem uma diferença, o Bruno Henrique não é de mídia, o Gabriel é de mídia. Você vai ver a opinião de vários jornalistas sobre isso, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora pra dar uma moral pro nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Rapaziada, quero lembrar pra vocês que esse vídeo é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo pra celular pra você, assim como eu, que é um amante de estatísticas, que adora saber qual jogador fez mais chutes, dribles, arremates certos no gol, o mapa de calor onde eles atuam. O SofaScore é uma ferramenta profissional de futebol que você pode ter acesso gratuitamente clicando no link que tá na descrição e no primeiro comentário fixado ou apontando a câmera do seu celular pro QR Code que tá aqui na tela. Baixa o SofaScore agora que eu tenho certeza que você vai curtir demais, beleza? Na TNT, há um tempo atrás, eles já tinham levantado essa bola sobre quem é mais ídolo do Mengão, o Gabigol ou o Bruno Henrique. Você acha o Gabigol mais ídolo que o Bruno? Eu acho que eu acho ele mais carismático, mais midiático. Mas é porque idolatria... E acho que isso, né? Eu acho que tem pro mais Flamengo gente... isso também conta pro flamenguista. Eu acho que tem mais gente que acha o Gabigol ídolo do que mais gente acha... Também assim, eu acho que tem mais gente... Discussão. Ídolo não, acho que tem mais gente que acha o Gabigol o ídolo supremo dessa geração do que o Bruno Henrique, mas... É que eu acho que o Gabigol também, ele gostava muito de provocar, né? Isso o mesmo. torcedor do Flamengo, ele gosta dessa zoada, de provocar e tal. Mas então... o Bruno Henrique ainda está continuando a escrever. Acho que todo torcedor gosta. O Bruno Henrique ainda está continuando a escrever. Se ele entrar em mais 2 jogos do Mundial assim, aí mas a gente lembra, na final da Copa do Brasil, ele faz uma jogada inacreditável, muito bonita, inacreditável, muito boa pro Plata fazer o gol da vitória contra o Atlético. Então, né? Assim, continua sendo, né? Continua sendo, foi campeão carioca nessa temporada, jogou pra caramba lá na decisão da Supercopa. Ele é muito bom jogador. Ele jogou pra caramba. Ele é um dos caras com mais títulos na história do Flamengo, né? Ele mais um, não é? Ele Ele já passou o Gabigol, né? Porque o Gabigol saiu, ele já ganhou. Então, ele Agora ele Arrascaeta. E lá no programa da UOL, pois é, o Luiz Rosa e o Casagrande também opinaram sobre isso, com vários deles dando mais lado pro Bruno Henrique, cara. Eu acho que é o Bruno Henrique. Porque tem uma diferença, o Bruno Henrique não é de mídia, o Gabriel é de mídia, você tem que separar essa questão, né? Aquele cara que vira celebridade, que se coloca toda hora nas redes sociais, ele fica com mais seguidores, né? Que é importante hoje, e com mais visibilidade. O Bruno Henrique vai pelos cantos, mas olha o Bruno Henrique como ele tá. Ele teve um período mais fraco no Flamengo, que foi exatamente esse que o Rosa falou, quando ele voltou de contusão. Mas do resto, ele tem alternativas para fazer gol de todo jeito. Gol de cabeça, gol de esquerda, gol de direita. O segundo gol que ele fez ontem foi um golaço, gente. O campo estava encharcado, quer dizer, não estava mais encharcado, mas estava liso, muito liso. Foi depois da chuva, né? Muito liso. Quando o Michael rolou para ele, a bola pega um pouco de velocidade. Ele bateu antes dela começar, antes dela pegar aquela velocidade, dela dar uma quicada e fugir. E meteu na gaveta do John. Foi um golaço. E deu já vários golaços pelo Flamengo. Contra São Paulo, contra Palmeiras, contra Corinthians, vários. Arrascaeta, jogadores que conquistaram muita coisa no Flamengo. Eu gosto muito. Gerson, que agora chegou, voltou e agora virou símbolo e capitão dessa equipe, um dos líderes, né? O Diego, Bruno Henrique é um jogador que pesou muito contra ele aquela grave contusão no joelho, né? Ficou quase 10 meses sem conseguir entrar em campo. Quando entrou, já estava começo de temporada. Mas é um jogador que se identificou muito com o Flamengo. Basta aí a lista de títulos que você citou, que já ganhou mais que o Gabigol. E teve aquela história no passado, né? Até que se iria chegou a flertar com alguns clubes, inclusive o Palmeiras, mas é um jogador que se identificou demais com o Flamengo. E ele gosta de fazer gol contra o Botafogo. Lembra no passado, naquela derrota do Botafogo, que ele fez o chororô, deu aquela confusão toda, né? Mas ele mesmo fala, né, que... Ou sorte, né? Hoje que o Casão pode falar um pouco sobre isso. Ele falou dos 3 gols uma vez que ele fez no Clássico contra o Palmeiras, né? Tem jogador que
gosta de enfrentar determinados adversários, né? E o Bruno Henrique tem essa relação de muita felicidade nos jogos que ele tem com o Flamengo, contra o Botafogo, e vai ser importantíssimo ele agora também. Uma coisa que o Felipe Luiz está fazendo também é dosar a energia dos seus jogadores, né? Ele viu ele pré-temporada, agora os jogadores estão começando a se ambientar, vão disputar o Carioca leve e suave ali, provavelmente são favoritos, né? Porque a gente vê que quem acompanha o Campeonato Carioca sabe que o Flamengo realmente está num nível acima de qualquer um das outras equipes, dos outros 3 conhecidos grandes, e o Bruno Henrique com essa facilidade, com essa liberdade que o Casão citou aí, com o jeito que ele gosta do Flamengo, com certeza ele pinta como também um jogador para ser protagonista, principalmente agora que depois da saída do Gabigol, ele vai ser o cara mais acionado nesse Flamengo, Diego. Verdade. E lá na Jovem Pan, o Mauro César e o Pilhado também levantaram essa discussão. E olha, o Mauro César, você sabe, não gosta muito do Gabigol, não. Não pode esquecer do Bruno Henrique e o Gabriel, que é assim. O Bruno Henrique não arrumou nenhum problema. Você falou do Dudu. O Bruno Henrique menos ainda. O Bruno Henrique não arrumou problema nenhum. O Bruno Henrique só joga, gente. E no ano passado, quando se discutiu a renovação do Bruno Henrique, quem fez os 2 gols contra o Olímpia? Quem fez os 2 gols contra o Olímpia? O Flamengo fez 2 gols contra o Olímpia. Quem fez os 2 gols? Bruno Henrique. Bruno Henrique. Quem fez o gol na final da Copa do Brasil contra o São Paulo? Foi no Morumbi, ele. Quem é um jogador que estava ainda dando sangue ali, correndo, mesmo naquele caos com o São Paulo? Era ele, era um dos poucos que se salvava. Quando ele voltou, né? Quando ele voltou, ele foi bem. Depois ele entrou numa fase ruim, mas o Bruno Henrique, quando renovou o contrato, ele estava jogando bem. Não por acaso se especulou o interesse do Palmeiras. Alguém especulou o interesse do Palmeiras se ele estivesse jogando? Ele voltou bem. Ele recuperou velocidade. Agora, nesse jogo mesmo, contra o... Não foi contra o Juventude, o jogo anterior. Contra o Bahia. Não foi contra o Bahia. O jogo anterior foi contra o Fluminense. Teve uma jogada na ponta esquerda, que ele foi no fundo, que ele mostrou que ainda tem velocidade, é incrível. Ele continua sendo um jogador rápido, mesmo com a lesão no joelho. O Bruno Henrique não arrumou problema nenhum. É um jogador que está numa fase mais curta, e na linha do que disse o Bruno Henrique está numa fase ruim. A jogada, ele furou uma bola que sobrou para ele contra o Fluminense, tecnicamente errando. Bem ou mal, o pênalti foi em cima dele no final do jogo. Ele consegue participar do jogo, entendeu? O Bruno Henrique está mal, mas ele participa do jogo. Ele ainda preocupa o adversário. O Gabriel, o zagueiro olha assim e fala, cara, é uma caricatura aqui. Se respeitar, vai respeitar pelo passado, não pelo presente. São jogadores diferentes. E repito, o Bruno Henrique não vestiu camisa de time nenhum. O Bruno Henrique, em momento nenhum, criou polêmica. Nunca gesticulou para a torcida. Recentemente, no aeroporto, contra o Palestino, o Flamengo perdeu, a torcida foi no aeroporto. Ele foi falar. Xingaram ele e tal, xingaram os colegas e tal. Ele falou, não, vamos melhorar. Ele não fez nenhum deboche, quer dizer, no dia que ele teve contato com a torcida, ele não debochou, não discutiu. Quer dizer, a conduta é outra. O que você pode falar do Bruno Henrique? E o detalhe, o Bruno Henrique joga pra cacete no Flamengo, cara. Durante todos esses anos foi um jogador espetacular no Flamengo, um jogador histórico, que só entrega. Rei dos clássicos, tudo que é jogo grande ele aparece, ou não? Sim. Pega a folha corrida do Ele já foi chamado de rei dos clássicos. Exato. Ele fazia gol em todos os clássicos, contra Vasco, Fluminense, e aí você pega, por exemplo, joga até 2019, Flamengo 4, Corinthians 1, derrubou o Fábio Carilli do Maracanã, show de bola. Gabriel tá suspenso. Reclamava, ganhava cartão, né? Quem comeu a bola naquele jogo foi o Bruno Henrique. Mora, eu vou além. A final da Libertadores, a jogada é dele. O Flamengo não estava criando nada. Ele acha um espaço, dá no Arrascaeta, e o Arrascaeta dá pro Gabigol. O Bruno Henrique é um jogador que os feitos dele, ele não tem os gols decisivos do Gabriel, mas os feitos dele são muito equivalentes. Eu diria que ele não tem o carisma do Gabriel. O carisma do Gabriel. Porque ele jogou mais que o Gabriel no Flamengo. Então, assim, quando o Flamengo renova com ele, eu também achei grande o contrato. Eu acho muito. 3 anos para um jogador nessa idade. Eu concordo quando você fala isso. Também achei muito. Mas acho que, assim, fazer uma concessão para o Bruno Henrique, eu engulo, entendeu? Assim, vai. Esse cara, assim, ele se dedicou tanto, ele não cria problema, ele se entrega pra caramba, ele quer terminar a carreira no clube, talvez ele mereça abrir uma exceção. E o detalhe, ele vai terminar o contrato dele com 36 anos. Se o Everton Ribeiro renovasse com o Flamengo, ia terminar o contrato com 35 anos e 8 meses. Quer dizer, praticamente a mesma idade. Mesma idade. Muito próximo. Então as propostas foram muito semelhantes com relação à idade, remuneração, tempo de contrato e tudo mais, né? Tempo de contrato não, mas o final do contrato com a idade muito próxima. O Bruno Henrique fará 36 anos no último dia do contrato dele, que é 30 de dezembro, que ele faz aniversário. E o Everton, se renovasse, ele faria 38, né? 36, perdão, meses antes de completar, poucos meses antes de completar essa mesma idade. Então foram propostas até parecidas com relação a isso. Agora o Bruno Henrique não tem, quando o pessoal cobra, o Bruno Henrique, cara, o Bruno Henrique é o Bruno Henrique, Gabigol. O Gabriel arrumou um monte de problema. O Bruno Henrique não arrumou problema nenhum.
Isso também entra na balança. Repito, se o Gabriel não tivesse feito nada do que fez, não estivesse suspenso por doping, não vestiu a camisa do Corinthians, não mandou beijo pro Dorival, não deu entrevista flertando com o Corinthians, se nada disso estivesse acontecendo, eu acho que o Flamengo estaria discutindo com ele de outra maneira, para recuperá-lo e para mantê-lo no Flamengo. Acho não. Eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque a torcida estaria do lado dele. A torcida ia ficar naquele clamor, não, tem que recuperar o Gabriel, ele tem que voltar a ser o Gabigol. E ela tava, né, Mauro? É isso que é assustador. Ela tava até pouco tempo. Eu sei que ela tava dividida. Mas eu queria saber de você, torcedor. Depois da partidaça de hoje do Bruno Henrique contra o Chelsea, pra você, quem é mais ídolo do Flamengo? É o Gabigol ou é o Bruno Henrique? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião.